Vai ter que virar, vamos ver. Agora vai dizer que não tá vendo. Vai assim. Vai assim mesmo. Ah, não, não é possível, gente. Que isso? Que Deixa mistério é esse? quieto. Pega o teu celular. Ó, Carlos, Quer- fala aí de novo se você estiver vendo nós dois. Ah lá, ele tá vendo a gente, tá vendo os dois. Então tá bom. Vamos aqui. Faz de conta que é Mas por não tem problema, telefone. vamos seguindo assim, depois vai ficar Isso. salvo, vai dar para ver a gente, vai estar disponível no Sim. YouTube, e aí o povo É, vai ver nós dois, vocês também vão ver vocês dois e eu também, certo? show. Mas como eu falei, ninguém perde a nossa live. Tem muita coisa legal para a gente Tá conversar aqui hoje. Primeiro, bom. sejam muito bem-vindos, muito obrigado que vocês abriram esse espaço para poder falar com a gente aqui, né, nessa conexão. Eu acho que a internet tem essa coisa muito interessante depois que teve essa coisa de live, né? Já que não dá Com para fazer certeza. presencial, a gente faz essa coisa em live. Isso é muito bom, né? Com certeza. Maravilhoso demais, né? Muito legal. Vamos lá, vou fingir que eu não sei de muita coisa, que eu não li, que eu não sei de nada, tá? Eu vou fingindo que eu não sei. Deus, agora Mas, sumiu com tudo. tá ouvindo? Vocês estão vendo a gente ainda, porque a gente agora não está vendo nada, nem a gente. Ixi, que doideira. Ah, amarrado. Oh, mas tá vendo sim, o Carlos disse que tá vendo. Então, ótimo. Então tá bom. Então vamos E seguir. ele até falou que vai ficar salvo, vai ver a gente do mesmo jeito. Então, perfeito, perfeito. Então, nós somos o Ministério Palavra e Louvor, né? Formados aqui pelo Hélio Júnior, que é esse aqui, o meu esposo, e Sim. eu, Adriana Milcom. Nós estamos em Florianópolis, Santa Catarina. Eu sou natural de Pernambuco e ele é natural daqui, né? E aprovou o Senhor aí nos unir para que a gente tivesse o ministério, né? E a gente sempre lidou com música, né? Desde de antes de conhecer os caminhos do Senhor. E aí o Senhor nos conectou para que a gente possa fazer a obra juntos. Legal, isso é muito interessante. Olha, vocês falaram de unir, não tá vendo, né? Mas tá ouvindo, isso que importa. Mas vocês falaram de unir, é muito interessante quando une pessoas para um único propósito, né? Vocês entenderam isso? Até pegando esse gancho aqui, vocês entenderam isso depois com a música ou não? Já entenderam de cara? Olha, a gente se conheceu e nós estamos juntos por um único propósito. Deus uniu a gente por um único propósito. Sim, sim, acho que foi bem. Desde que a gente começou a conversar, que uma das frases que eu falei foi falando sobre adorar o Senhor, né? E a gente dali começou a conversar, tudo online, né? A gente namorou À online, distância, né? a gente namorou à distância, eu lá em Pernambuco, e ele aqui. Acho que 3 meses depois que a gente estava namorando, foi que a gente se conheceu pessoalmente. Então, desde o primeiro momento que a gente começou a conversar ali no Messenger, né, do Facebook, que a gente se conectou. Foi algo muito poderoso. Ah, então é uma coisa recente. Vocês não falaram que foi no extinto Orkut, né? Já era o Facebook. Recente, pero não tanto, né? Porque foi em 2016, já faz 10 anos. Olha, 10 anos, que legal, isso é muito interessante. E a música acabou automaticamente juntando, né, o casal, então em si, isso é muito legal. Mas você já tinha essa coisa com a música, com a sua família ou não? Na verdade, a gente sempre gostou muito de música, né? Os dois, antes de seguirem o caminho do Senhor, já tocavam em bandas. Ah, entendi. Hélio tinha uma Legal. banda de rock e eu tinha uma banda de MPB pop rock. Uhum. Nossa, tudo a ver mesmo, né? Nossa, tudo a ver. Olha que mistura, meu Deus. E aí eu cantei durante muitos anos, né? Eu até brinco dizendo assim, quando eu nasci eu não chorei, eu cantei, né? Não tô falando isso que eu me sinto a cantora, não, é porque eu gosto de música desde que E eu me entendo o por médico já falou assim, nossa, esse gente. choro dessa menina deve estar em si bemol, não sei, né? Até o médico já entendeu, né? O choro na hora. Eu acho que ela tá Muito. chorando assim, ela tá cantando, não sei, deve ser em ré o tom, não sei, né? É que desde que eu me entendo por gente, assim, que eu me lembro, eu sempre me lembro de mim, assim, cantando, ouvindo música, né? Então, eu cresci numa atmosfera musical, não que meu pai seja músico, meu pai não é músico, mas meu pai é um amante da boa música, né? Foi através dele que eu conheci os grandes cantores da MPB.
e cresci ouvindo esses cantores, né? São referências para mim. E aí, quando eu já estava adulta, ali com os meus 27 anos, eu comecei a cantar, vamos dizer, profissionalmente, né? Eu fiz parte de uma banda, aí cantavam com orquestras, cantava carnavais, casamentos e por aí vai, né? Até que aos 33 anos, eu disse sim para o chamado do Senhor, saí das bandas, né? Saí de todos esses projetos seculares e fiquei totalmente voltada às coisas de Deus, na igreja, cantando no grupo de louvor, tudo. E Hélio também teve uma história bem parecida. Uhum. Fala aí, Hélio, eu tô gostando da história, tá interessante. É um mini documentário de vocês. Tô achando Você vai interessante. ver? Mas Eu olha, gostei disso. Carlos e Barro vão fazer um documentário do Palavra Louvor. Mini documentário. olha, tô gostando disso. Ó, quem sabe aí, ó, Netflix, HBO, vocês estão ouvindo a história aí. Já faz alguma coisa, faz uma série desse casal. Olha, mas você falou uma coisa Vai muito ser interessante. top. É difícil, né? A questão da renúncia, de olha, eu vou deixar tudo isso para de repente eu atender um chamado. Eu imagino que para vocês dois, com histórias assim, até mesmo vindo do secular e tal, eu acho que é uma coisa muito louca e muito difícil de, olha, literalmente eu deixar isso aqui para fazer as coisas do Senhor. Hoje em dia a gente vê que foi poucas pessoas que conseguiram mesmo fazer isso, né? A gente vê que é bem difícil e poucas pessoas. Mas quando Deus transforma, transforma mesmo e pronto, e acabou. No caso de vocês, eles não tinham para onde correr. Não, não, porque não existe plano B, né? Com as coisas do Senhor, só existe um caminho. Então, quando a gente tem esse entendimento, e realmente isso faz parte da nossa raiz, né? E a gente Sim. não consegue, eu não consigo ver outro caminho, né? Eu não consigo ver uma outra alternativa. Eu não consigo me ver de novo cantando em bares e outros lugares que eu já cantei, né? Eu acho que realmente assim a gente nasceu de novo, né? Porque essa é a grande questão, é o nascer de novo. E cada um tem o seu tempo. O Senhor, ele vai trabalhando na vida daqueles que permitem ser moldados, trabalhados na sua mão. Que nada é fácil, como você mesmo falou. Então, a gente Sim. abriu mão, né, vamos dizer assim, abrimos mão daquilo que parecia seguro, dos nossos sonhos, né? Porque Hélio é compositor, eu também componho, e a gente tinha sonhos de fazer uma turnê, Sim. né, com as nossas bandas, e a gente tinha sonhos de ter CD, e gravar CD, e lançar CD, aquela coisa toda, e nada muito fácil, porque temos uma certa dificuldade financeira, tivemos quando éramos criança, né? A gente tinha um padrão de vida mais baixo, e isso dificulta bastante, né? Porque daí seria totalmente partido de nós. Mas o Senhor ele foi cuidando, tanto que não permitiu, né, que a gente lançasse e ficasse com algum registro de nossas músicas do meio secular. Embora ele tem, né, tem as músicas do palco MP3. Não, e o legal é que a música secular me levou para Cristo. Sim. Isso aí. Eu não me converti da maneira tradicional, entrando numa igreja, levantando a mão e aceitando Jesus. Eu me converti lendo as Escrituras. Primeiro, eu li toda a Bíblia. Mas você leu sozinho, sem ninguém falar nada, te deu uma vontade. Sim. É Mas porque conta qual é a influência, tem uma tem uma influência. motivação. Tem um cantor dos anos Interessante 80 que eu isso. gosto muito, ele se chama Renato Russo. Não sei se vocês conhecem, Legião Urbana. Legião Sim. Urbana. Ele tem um disco chamado Quatro Estações. Nesse disco, ele diz que teve influência Inclusive, da foi um dos mais Índia. vendidos, foi um dos discos mais falados até hoje do Legião Urbana, né? Até hoje. Sim. Aí por exemplo, ele pega um texto da Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Falasse, Sim. ficou famosíssimo. Então, ele usa trechos da Bíblia, quando o sol nascer, ele usa trechos do budismo. Então, eu queria fazer assim, poxa, eu vou ler livros religiosos, eu vou pegar todas as religiões, vou E vou começar a fazer uma escrever música também. Aí você pensou nisso, né? mais ou menos isso. E é que foi. E aí eu fui me aprofundando nas religiões. Aí fui ler budismo, espiritismo, hinduísmo, cristianismo, islamismo. Mas quando chega na Bíblia, meu irmão,
A Bíblia vira a gente de cabeça para baixo. Vira a gente do avesso. Uhum. E a gente vê que a gente é pobre, pecador, necessitado da misericórdia do Senhor todos os dias. Ela não deixa espaço para nenhuma outra religião. Jesus disse assim, ele não diz, eu sou um dos caminhos. Não, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ainda para fechar o assunto, ninguém, absolutamente ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro Salvador. Que legal, e você foi lendo e foi compreendendo tudo isso sozinho quando você foi fazendo a sua leitura? Não, eu fui, sabe aquela questão do de Atos, quando se aproxima, o Filipe se aproxima do eunuco? Sim. Deus foi mandando Filipes na minha vida. Vários. Entendi. Eu lendo a Bíblia, as partes que eu não entendi, eu pedi ajuda, eu tô lendo esse trecho aqui, ó. O que você diz? Aí ele dizia tal coisa, aí eu ia lá pesquisar. Eu olhava, não, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. Eu sempre fui muito questionador, muito racional, então... O nome do disco dele, quando ele estava com a banda de rock, era No Que Você Ainda Acredita. Olha só. Colocando dúvida, né? Você ainda acredita nisso? Tem uma música que eu escrevi que é meio... ela é interessante. Eu escrevi quando eu tinha 20 anos, não era convertido ainda. Olha. Eu escrevi quando eu tinha 20 anos e a música se chama 26. Eu tinha 20, mas a música se chamava 26. Tentando imitar Renato Russo, que tem a música 29, né? Uhum. E porque 26 Olha, depois se vai dessa ficar dizendo ideia, isso, vão querer acusar ele de plágio. Mas não foi isso. Não vai. E a data também, ela está muito relacionada aos cantores de rock que morrem depois dessa A data. idade, né? Uhum. A idade. Depois dos 26, eles acabam morrendo aos 27. Tipo, Kurt Cobain, E aí Amy vai. Winehouse, são Morreram pessoas todos que aos 27. morreram aos 27. Nossa, é verdade. Olha, eu não tinha nem parado para pensar nisso. É verdade, faz sentido isso. Depois dos 26 anos, eles acabaram Eles morrendo. morreram e de formas trágicas, né? Isso, suicídio. Sim. Então, a letra da música, quando eu tinha 20 anos, era: quero lhe contar o que sonhei. Sonhava que eu morri, jovem, aos 26. Nele eu vi tudo que deixei, os erros que cometi e os sonhos que abandonei. Quando acordei e pude ver o sol e percebi o mundo ao meu redor, eu descobri que o amanhã pode não existir. Não deixe nada para depois, amanhã pode ser tarde demais para voltar atrás. Essa era a música. O que aconteceu? Aos 26 anos de idade, eu morri. Morri para o mundo e nasci para Cristo. Aleluia. Ai, que susto. Pensei que você tinha tido alguma experiência de morte mesmo. Não, então, praticamente, você praticamente escreveu uma coisa do futuro, é isso? No futuro, o que ia acontecer? Foi como se Deus tivesse dado para ele já uma inspiração do que ele ia fazer. Se você escutar as músicas da John Paul, né, que era o nome da banda dele, John Paul, além de ser o nome do bairro que ele mora, João Paulo, é porque ele gostava muito do John Lennon, Paul McCartney. Cara, que sensacional o nome, muito legal. Muito legal tem várias músicas, né, que você vai escutar e você vai ver que ele realmente está indo já para um caminho de conflitos interiores, né? De questionamentos, e já era um questionamento bom, os questionamentos que estavam conduzindo ele para o Senhor. Eu não fui para Cristo por causa de uma doença, por causa de um relacionamento ruim. Quebrado. Assim como muitos têm histórias assim, né? Que contam, e ainda usa aquela frase, né? Você não vai pelo amor, vai pela dor e tal. Mas muita gente tem história assim, mas cada um tem a sua, né? A sua foi completamente diferente desses outros. Eu não estou falando isso criticando. Sim, sim. Eu só estou dizendo que a minha questão com Jesus foi uma questão de busca da verdade. Eu queria saber o que era a verdade. E eu encontrei a verdade nele. É isso aí. Gente, que interessante, muito legal. E aí vocês depois, como os dois junto como um ministério e tal, a gente até pegou esse gancho, vocês falando tudo isso, a gente até falou que, olha, vocês entenderam o propósito de vocês juntos, isso é muito interessante. E uma coisa é difícil manter, né, serem casados e manter
um ministério durante um tempo. Vocês têm essa dificuldade ou não? Para vocês entenderam mesmo que, olha, pode passar o Nem tempo que passa pela for, cabeça mas a não gente ter vai continuar dificuldade. assim. A gente vê, infelizmente, muitos ministérios que não são casais nem nada, mas que, infelizmente, acaba, né? Ou que a pessoa vai seguir sozinha. Grupos muito bons que a gente viu aí durante muitos anos, né? Grupos das antigas aí. A gente vê hoje a Eichel aí caminhando, a gente vê aí o Marquinhos Gomes, todo mundo fez parte de muitos grupos que foram juntos, que hoje estão separados, né? Mas vocês entendem que é difícil manter um ministério durante um tempo? Para vocês, vocês não entenderam assim. Olha, a gente já está um tempo junto e pretende, claro, né, fazer o máximo para que continue até a vinda de Cristo. É algo muito natural para a gente, não teria o que... Né? Primeiro de tudo, a gente não casou como um laboratório. A gente casou, porque a Sim, né? gente Vamos fazer um teste aqui, né? Não foi é, isso. não. A gente casou tendo a consciência da importância que o Senhor dá para o casamento. Então, a gente não casou com aquele pensamento, se não der certo, separa. A gente casou para ser casado para sempre. Primeiro ponto. Então, por isso que a gente não tem receio nenhum de que algum dia a gente vai separar e o ministério vai acabar, sabe? A gente tem total certeza que é desde a eternidade e vai até a eternidade, vai até Jesus voltar. A gente tem convicção de que foi o Senhor que nos uniu. Não tinha como a gente ter se encontrado na vida. Não tinha como. A possibilidade de eu vir para Florianópolis ou de Hélio ir até Recife era quase zero, sabe? E tanto que a forma que a gente se conheceu foi através do Facebook. E não foi porque a gente estava procurando namorado e namorada, né? A gente já tinha passado por situações traumáticas de relacionamentos frustrados. Eu estava numa fase da minha vida que eu estava dando um limpa em tudo, assim, querendo fechar todas as brechas, porque eu tinha já caído em algumas situações. E aí, numa dessas limpas, ele curtiu uma foto minha, né? Como ele estava no meu Facebook, a gente não fazia ideia, né, amor? Ele estava no meu Facebook, eu estava no dele, a gente não tinha ideia de como que foi isso na época. Hoje a gente sabe, né? Agora entendeu, né? Ele curtiu uma foto minha e eu vi a foto dele, né? Achei uma gracinha e fui lá ver quem era. Ok. Aí fui Tá vendo? Até a mesmo. dica aí para você, ó, mais novo aí, meninos e meninas, começa curtindo uma foto. Aí quem sabe, né, depois vai conversando, vai orando, vai vendo, mas o bom passo, o primeiro passo é curtir uma foto. Ó, e faz o seguinte, e aí tem que curtir uma foto mais antiga para ver que olhou todo o feed, né? Tem que ser uma foto Sobre antiga isso. ainda. Mas o pior que foi Facebook e o que é engraçado, ele realmente tinha orado. Porque ele, depois da frustração que ele teve, ele chegou a tentar conhecer uma pessoa e não foi exatamente que ele achava que era. E aí ele disse, ó, Senhor, não vou mais procurar ninguém. A mulher que o Senhor tem preparado para mim, o Senhor vai mandar ela vir falar comigo. E assim, só Deus mesmo, porque eu estava numa fase que eu não estava falando mais com ninguém, não estava mandando mensagem para ninguém, estava limpando tudo. Aí ele apareceu em Florianópolis, conheço ninguém de Florianópolis. Quem é esse cara? Eu fiquei, sabe, com aquela curiosidade. E aí eu fui lá no Message e coloquei, oi, boa tarde, boa noite, sei lá, nem lembro qual foi o horário. Desculpa, mas eu não lembro de onde eu te conheço. E ali a gente começou a conversar. Depois de um tempo, a gente lembrou que ele tinha um blog onde chamava Desafio Cristão. É um blog de apologética. Como eu tinha lido muito sobre várias religiões, eu acabei gostando desse ponto de defender a fé, de mostrar os erros das outras religiões e qual é a verdade. Então, eu criei um blog. Nesse blog não tinha foto minha, não tinha nada. Era só temas, né? Temas que normalmente geram conflitos, né? Principalmente a pessoa quando está começando a fé. E eu estava pesquisando sobre OVNIs, né? Sobre seres de outro planeta. Aí caiu no blog dele. E eu vi o e-mail dele, mandei o e-mail para ele, fazendo as perguntas.
lembrando que não tinha foto, não tinha nada, então eu não sabia como é que ele era. Achava até que ele era uma pessoa mais madura, Senhor. né? Mais velha, assim, pelo conhecimento que demonstrava ali naquele blog. E ele me respondeu e-mail também, muito cordialmente, assim, sem nenhum interesse também. Eu encontrei o Facebook dele, mandei para ele o convite, disse, ó, te achei no Facebook, vou te adicionar, porque eu não acredito em coincidências, eu acredito em providência. E pronto. Isso foi no ano de 2011 A gente só veio se falar em 2016. e 16. Gente, que isso. Olha só. Quando Que o Senhor quer, interessante. assim. A Exatamente, que primeira, história. Muito legal. E como ministério, vocês fazem como hoje essa questão de composição? Agora mudou tudo, né? Ele explicou lá do 26, mas aí, peraí, as coisas mudaram. Mas como que vocês costumam compor juntos? Ou primeiro ele faz uma coisa, você faz outra? Ou sai assim também de repente? Que a gente sabe que compositor é uma coisa muito louca, né? Tem gente que fala, eu estava no carro, na rua, e veio. O outro, eu estava, de repente... Teve um que contou que estava na farmácia, veio na farmácia. Então, cada um tem uma forma disso. Falei, o cara foi comprar um dipirona e veio uma música na cabeça. Olha isso. A pessoa vai comprar um Tilenol, né? E veio uma música na cabeça. Mas vocês, claro, têm o tempo de vocês. Olha, a gente senta aqui para compor, para pensar, para fazer um repertório. Agora, eu fiquei curioso nessa coisa de vocês, assim. Até mesmo o ministério, vocês pensam sempre juntos na hora de compor, de fazer? Eu fiquei pensando na música do Dipirona. Ele falou, eu não lembro agora aqui, quando eu lembrar, eu mando para vocês. Ele falou que fez a música na farmácia. Eu falei, gente, como a pessoa faz a música dentro da farmácia? Legal. Então, Barroso, assim, a primeira coisa, primeiro ponto que é importantíssimo para a gente é que nossas músicas, elas são totalmente cristocêntricas. esse foi um ponto que a gente quis Isso é focar, importantíssimo. porque a gente vem de um período em que as músicas estavam muito antropocêntricas, ou seja, o homem era o conteúdo do louvor. Era muito Deus pregando para o homem, muito Deus, e não uma oração, uma adoração, Uma adoração. no sentido de o homem se rendendo a Deus, buscando Deus. Era sempre o contrário, sempre o homem no foco, e elas deixavam Cristo de lado. Isso. Então a gente pensou assim, ó, vamos cantar as Escrituras, Isso. vamos cantar a palavra de Deus. E aí, tanto é que a ideia do primeiro single é Cantando as Escrituras. Seria o nome do CD, né? Isso, Se a gente tivesse lançado CD, porque a seria gente, o nome do a gente é da álbum. época da transição. Não deu tempo, né? De fazer o CD, de ter o positivo. encarte, de ter as fotos, aquela coisa toda, né? É isso, a gente ainda tá. Quando a gente começou a ideia, para você ter uma noção, foi em 2019, ainda estava tendo a transição ali. Porque em 2020 foi que realmente explodiu o digital por conta da pandemia. Então, praticamente acabou CD em 2019. Então, em 2019, quando a gente idealizou fazer o nosso primeiro CD, que era CD na época ainda, ia ter o nome de Cantando as Escrituras. Tá? A primeira música, assim, Hélio já tinha, acho que umas 2 composições, quando a gente se conheceu. Quando ele foi lá para Recife, a gente compôs umas 2 ou foi 3 músicas juntos, né? Nossa! Aí depois, quando a gente casou, essa história é muito legal. A música Não Faz Sentido... Ela nasceu totalmente sem sentido, né? A gente Aí já começa a revelação das histórias aí da música. Lá vem. A gente sentou lá na sala, cada um pegou o violão, né? E a gente ficou batendo nas cordas ali. Eu disse, vamos compor. Peguei meu celular, botei assim para gravar. E a gente começou a bater nas cordas lá aleatoriamente. Escolhemos ali uns acordes e ficamos batendo nas cordas. E a gente ficava falando palavras assim de adoração ao Senhor, né? E tudo ali sendo gravado. Acho que a gente passou uma meia hora assim, né? Tal. E não veio nada. Nada. Zero. Nada que se aproveitasse. Né? Aí teve uma hora que veio um vem ali, né? Aí a gente aproveitou esse vem. E no finalzinho de tudo mesmo. 45 segundos do tempo. Aí o Espírito Santo mandou a frase que... Não, olha a frase que Deus deu para ela. Aí o Espírito Santo mandou assim, ó. Não faz sentido respirar
se não for para te adorar, Jesus. E não deu só a frase, ele deu a frase com a melodia. Uhum. E aí a gente gravou aquilo ali. Ou seja, a vida sem Jesus não faz sentido. E aí Hélio virou e disse, não, essa frase é incrível, eu vou pedir inspiração ao Senhor para a gente compor essa música. Para vir Aí ele mais, tinha que vir mais coisa. começou, Não podia ficar só na frase, lógico, tinha que vir mais pode vir a coisa. frase. Aí ele vai Aí, trabalhar. Na época eu trabalhava de cobrador de ônibus. Aí na hora do intervalo eu fui lá atrás do ônibus, peguei a canetinha e comecei. Eu Não, queria. primeiro você se ajoelhou, Sim. orou, pediu direção. Mas eu queria. A ideia, eu queria fazer uma música que exaltasse Cristo de tal maneira assim que fosse o evangelho, a descrição do evangelho. E aí saiu os 4 evangelhos. Lembra que os 4 evangelhos, cada um apresenta Cristo de uma forma, ou seja, as 4 faces de Cristo. Sim, sim. Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos apresenta Jesus como servo, Lucas apresenta Jesus como homem, o filho do homem, e João apresenta Jesus como o próprio Deus, o Deus que se fez carne. Então eu peguei essa ideia e comecei, se fez servo sendo rei, sendo Deus homem se fez carne a majestade, como homem Deus venceu. O imortal provou a morte, todo cálice bebeu, por perdidos, rejeitados, foi a estes que escolheu. Não faz sentido respirar se não for para te adorar, Jesus. Aí depois a gente fez uma descrição do inferno, onde as chamas são sentenças e as paredes escuridão, cujo vale a morte reina. Ali Jesus me estendeu as mãos. Me amou de tal maneira. Não encontra explicação. Como pode um Deus tão grande, o ofendido, oferecer perdão? Aí não faz sentido respirar se não for para te adorar, Jesus. Nossa. Que não, depois disso acabou. A gente não fala mais nada. Depois uma letra dessa. Olha, se o cara que ouviu isso, o cara que ouviu uma letra dessa e não foi para a igreja, então eu não sei mais o que vai fazer. Porque, olha, que isso, que interessante, muito essa legal. Essa música foi a primeira que a gente compôs casados. Uhum. Né? Então, é uma música que a gente tem um amor especial muito grande por ela. E o Senhor ele foi nos ensinando, não é do jeito que vocês querem. Não é simplesmente assim, chegar na sala e pegar e ficar, vamos compor. Eu tenho que participar e é do meu jeito, não é do jeito de vocês. E ele foi nos ensinando. Né? Então, as inspirações hoje, elas vêm de várias formas. Tem música nossa que ainda não foi lançada, né? A gente tem muitas músicas, tá, Barro? Assim. E aí teve uma música nossa que a gente compor. Eu acho que é até difícil de vocês também escolherem para poder lançar, né? É assim. Eu tava lavando os pratos e ele chega com violão e com as nuvens do céu aí eu fui dando umas palavras e a música nasceu. Lavando louça. Lavando louça. Lavando assim. Fala do cara que fez na farmácia agora. Tá vendo? Lavando louça também é diferente. Olha, mas antes de tudo, vocês lançaram, como eu falei, vou fingir que não sei de nada. Vocês lançaram ainda alguma coisa esse ano, vai ainda ter muita coisa pela frente. Fala umas novidades pra gente, vai lá. Então, nosso último lançamento foi um projeto bem legal que a gente fez com a Todá. Eles criaram, né, uma vertente ali que chama Todá Experience, e nós participamos ali da primeira edição. Foi muito legal participar de tudo. E o que mais foi bom para a gente, né, para essa experiência, é a qualidade incrível que a Todá tem. Assim, eles realmente fazem com muito zelo, com muito amor, assim. Ficou um trabalho incrível. O videoclipe ficou maravilhoso. O áudio da música ficou impecável. Maestro, um amor de pessoa, a gente foi abraçado assim, foi bem legal. Então, esse foi o nosso último lançamento, né? Nós lançamos agora em fevereiro. Fez um mês, dia 10 agora de março, fez um mês que a gente lançou Não Pare de Orar, né? Que é uma música que nasceu de Hélio começou a ser inspirado no período das catástrofes ali do Rio Grande do Sul, né? Quando teve aquela enchente e as pessoas perderam tudo. E aí Hélio começou a bater ali nas cordas do violão e
começou a nascer a música, né? E que fala, o refrão é não pare de orar, mesmo que pareça que é o fim, não pare de orar. E aí ela começa mostrando a situação. E eu quis fazer de uma maneira que não ficasse só remetendo a essa situação do Rio Grande do Sul, mas por uma situação que, se você não passou, vai passar. É de estar vivendo e, de repente, num momento, a Sim. tua vida vai pro vale. Do monte ao vale, do nada aconteceu uma coisa, uma tragédia na tua vida, e você fica no chão, e agora, Deus, o que que eu faço? Sim. Essa música traz Eu entendi também que é uma música, eu ouvi, percebi que também é uma música muito também de coragem, né? É que para isso, a pessoa de encontrar não força, desanimar, olha, de um continuar. exemplo, eu passei por algum motivo, por alguma situação, por algum motivo de alguma coisa, aí de repente eu estou ouvindo a música e falo, olha, não pare de orar. Então a pessoa vai pensar, putz, eu não posso, né, parar aqui, a minha situação está muito complicada, talvez seja até pior do que o que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas eu preciso encontrar uma palavra de consolo, alguma coisa, e a música está aí para isso, né? De trazer esse conforto também, entender que, putz, eu não posso parar de orar. É, e o Senhor ele foi dando a letra da música, né? Hélio diz que eu sou uma pontífice, que eu, eu faço as pontes das músicas todas. Ai, deu um pigar agora. É, e aí eu cheguei, ele estava fazendo ali a música, eu disse, tá faltando aquela partezinha que fica um pouco diferente e tal. E aí eu fui pedindo inspiração ao Senhor e veio, né, a ponte que ficou a passagem de Efésios, né? É, ele faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, né? E ele foi me dando a melodia também para ir fazendo, né? A música ficou, na minha opinião, é uma música que consegue entrar em várias camadas, que eu acho que esse deve ser o propósito maior da música, né? É uma música que você vê que ela fala em Jesus, ela fala em Deus o tempo todo, mas a gente não menciona o nome dele. É quase o livro de Esther, né? Que a gente sabe que Deus está ali operando, fazendo, mas você não vê o nome de Deus hora nenhuma, você pode ler. Todo o livro de Esther que você não vai encontrar eles falando o nome de É Deus. verdade, tem essa curiosidade aí, é verdade. É. Então, assim, a gente não fez essa música pensando, porque essa música vai furar a bolha, né? Fala-se muito disso. Sim, Aí tem que furar a bolha. Não, a gente não fez pensando nisso, mas é uma música que pessoas de qualquer tribo vai escutar e vai se identificar, porque sim. todo mundo já passou por uma situação de estar lá em cima, tudo maravilhoso, daqui a pouco, pá, e agora, o que é que eu faço? Para onde é que eu vou? E a música ela vai dando esse ensinamento. O que é que eu Ela é faço? pedagógica, ela vai mostrando é, o que que acontece com a oração. Por exemplo, Deus pode responder sim, Mas ele também pode responder mas ele não, pode responder ou não. não responder. E aí diz que o não de Deus é uma proteção. Quando Deus não te dá Sim, algo, ele sabe o que é melhor para você. sim. Mas E ele, também a tem aquela música coisa, né? ensina. Se eu falo que é para ser feita a vontade dele e a vontade dele pode ser não, eu também não vou poder fazer nada, ué. Eu não falei para ser feita a vontade? Se a vontade é não, é Exatamente. não. Também tem isso, né? Perfeito. E ela fala também para que em todo momento a gente seja grato, em todo tempo, gratidão. Isso. Então, não Não pare para de de orar. orar. Muito bom. Gente, olha, muitíssimo obrigado. Gostei muito de ouvir aí a história de vocês. Achei muito interessante ouvir também sobre como foi feita essa canção, que é uma verdade de todos os dias, né? É uma coisa que é diária. É muito legal quando tem uma música com um tema assim, que você fala, meu, não tem como a pessoa não entender, não ouvir, porque é uma coisa diária. Você vai ter que orar todos os dias. Então você não vai poder parar de simplesmente orar. Cara, isso foi sensacional e eu acho muito legal quando realmente Deus traz isso para a pessoa e ela coloca no papel e todos se identificam. E é interessante que é a verdade de vocês também. Vocês estão colocando ali a verdade de vocês. Olha, a gente aqui do outro lado, eu estou aqui até brincando, a gente ouvindo a sua história de vocês, mas não faz ideia do que já passou e do que já aconteceu. Não, E aí tem essa coisa, tipo, olha, se eles conseguiram um dia, eu também consigo. Mas tudo isso porque não deixou de orar, né? exatamente. Acreditamos no Senhor, acreditamos no chamado. Tem dias que dá vontade de desistir, tá? Tem dias que a gente fica
triste com algumas coisas, mas aquele que começou a boa obra, né, ele é fiel para terminar. E quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Então, esse é o nosso chamado, o Senhor nos chamou para isso, o Senhor nos comissionou a isso, então nós temos que perseverar, permanecer, continuar e crendo que a gente está fazendo a nossa parte. E o que ele quiser fazer, ele vai fazer e não importa. Né? A gente tem que só olhar para ele e entender que tudo é dele, por ele e para ele. Né? Ele fala uma coisa bem legal que é para você saber se aquilo que você está fazendo realmente você está fazendo para Deus, que é a pergunta de Romanos 11, né? Como é que fala mesmo? É o teste para saber se você está fazendo algo para Deus ou para si mesmo, né? Sim, Quando fala assim, ó, dele, por ele, para ele, pensa nas seguintes profissões, ó. Dele é o que planeja, é o arquiteto, tem origem nele. Por meio dele é o construtor, é o que bota a mão na massa. E para ele é o dono, é o proprietário. Então, quando você faz algo, isso que você está fazendo teve origem em Deus ou origem em você? Isso que você está fazendo através da sua própria força ou através da graça de Deus que te capacita? Isso que você está fazendo é dele, é por ele, para ele, é para o nome dele ser glorificado ou para o seu nome ser exaltado? Então, essas três perguntinhas vão revelar o nosso coração e às vezes a resposta vai ser mostrar que a gente está querendo que a gente está querendo se exaltar. chamar a atenção para si. A gente tem até um entendimento de que a gente tem que ser amigo do noivo, como João Batista, A noiva para o noivo. e não amantes da noiva, chamando a atenção para si. Gente, que interessantíssimo, muito bom. Olha, você que ouviu tudo isso, por favor, hein? Você que não é cristão, talvez, que tenha ouvido tudo isso, já sabe aonde encontrar também músicas que podem levar você aí a ter também um encontro com Deus, com o Espírito Santo. Isso é muito bom. Gente, muitíssimo obrigado. Mas como que eu ouço nas plataformas? Tá em todas. Explica pra gente agora. É hora do merchan, vai. Fala o merchan aí, faz o merchan aí. Antes do merchan, eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer o Carlos, que está sempre nos ajudando, nos apoiando. Carlos Esse amigo que o Senhor, né, foi do jeito dele, foi nos juntando, né? Mais uma vez, ó, Nordeste e Sul aí, lá no Ceará e eu aqui, a gente se conheceu. Obrigada Sim, por o Carlos tudo. é maravilhoso, sempre fazendo pontes mesmo e apresentando pessoas assim como vocês. Valeu, Carlos Aires, muito obrigado, viu, por toda essa ponte aí. Gostei bastante. Para nos encontrar, nós temos um canal no YouTube onde tem todos os nossos videoclipes. Nós temos 9 músicas lançadas e todas elas têm videoclipe no canal Ministério Palavra e Louvor. Ministério Palavra e Louvor. Por que Ministério Palavra e Louvor? Porque somos ministros da palavra e do louvor. Os dois cantam, os dois pregam. No canal também tem ministrações nossas. E ele também é professor de teologia. Também nos encontra em todas as plataformas digitais. Todas. Tá em todas, viu, gente? Vem falar depois que não achou, para. Vocês vão procurar direito, hein? Ministério, Palavra e Louvor. Também em todas as plataformas digitais. No Instagram é @palavra e louvor, tudo junto. @palavraelouvor.ofc. E querendo nos chamar aí para alguma coisa na sua igreja, para ministrar a palavra, ministrar o louvor, ligar no nosso telefone, ou chamar no DM ali, né, no direct, e a gente vai com todo prazer. É só a gente conversar e acertar as agendas. Muito bom. Gente, muitíssimo obrigado, viu? Um dia que estiver aqui em São Paulo, qualquer coisa, fala aqui com a gente tenta fazer alguma coisa presencial, tá bom? Com certeza. Obrigada também, Marró. Deus abençoe. Imagina, que agradeço, valeu. Vamos tirar um print aqui de saideira. Ainda não estão me vendo, né? Tu tira aí, porque a gente não tá tudo vendo escuro nada. pra gente. Não, eu vou tentar tirar O Carlos faz o print. Vai, Carlos, faz o print. deixa eu tentar tirar aqui. Peraí. Isso, fica assim mesmo. Vai lá, 1, 2, 3 e... Aê, muito bom. Obrigado, valeu. Obrigada também, querido. Deus abençoe. Amém.